nome é Marco Aurélio Safadi, eu sou professor de pediatria, de infectologia pediátrica da Santa Casa de São Paulo. Atualmente sou presidente do departamento de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o tema hoje, do nosso webinar é sarampo. A ideia é compartilhar com vocês lições aprendidas com o atual surto de sarampo. Eu acho que, vamos dizer, o título foi feliz nesse sentido, né? A sugestão do título que foi feita para nós, porque eu acho que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que sabíamos a respeito do sarampo, acumulado basicamente de estudos de algumas décadas atrás, e esse atual surto que a gente está vivenciando, o que ele nos ensinou? Que experiência temos tido no manejo dessas crianças com sarampo, no que diz respeito às estratégias de prevenção, de vacinação, o que esperar das vacinas? Eu acho que a gente tem uma série de informações interessantes para compartilhar com vocês, que a partir de agora a gente vai revisar aqui nesses próximos minutos. Lembro a vocês que no final desse nosso webinar, assim que eu terminar a minha apresentação, a gente tem um espaço reservado para perguntas, um espaço para que haja interatividade. Então, aqueles de vocês que eventualmente tiverem dúvidas ou acumularem, vamos dizer, oportunidades de sugestões, de perguntas, etc., por favor, o façam durante a apresentação. Vocês podem ir mandando as questões, ou no final da apresentação vocês endereçam, vamos dizer, essas questões para cá e a gente vai tentar respondê-las no final da nossa apresentação. Então, o primeiro ponto é lembrar que o sarampo é um paramixovírus, né? Pertence ao gênero Morbillivirus, ele tem um único tipo antigênico, isso é importante. Há diferentes genótipos, mas há um único tipo antigênico identificado de sarampo, e isso é muito importante no que diz respeito a preservar, né, a composição antigênica desse vírus e as expectativas de proteção oferecida pelas vacinas. É um vírus que, vamos dizer, a doença tem uma certa sazonalidade, particularmente em locais de clima temperado, onde a gente observa um predomínio dos casos no período dos meses do inverno e da primavera. Tem um período de incubação de mais ou menos 1 a 3 semanas, não menos que 1 semana, geralmente não mais do que 3 semanas, mas eu digo a vocês, entrou em contato com o vírus do sarampo, o indivíduo se infectou, você conta mais ou menos 10 dias, vão iniciar os sintomas, você conta mais ou menos 14 dias a partir da infecção, que é quando, vamos dizer, vai aparecer o exantema, o rush do sarampo. Na grande maioria dos casos, esse número mágico, né, ele acaba se repetindo, e isso a gente viu recentemente nesse surto. A gente observou que, vamos dizer, esse timing do período de incubação é algo que a gente, de fato, espera em relação ao sarampo. E o último ponto desse primeiro slide que eu queria chamar a atenção, e talvez um dos mais importantes a respeito do sarampo, é o seu grau de infectividade. Há poucas infecções que têm o mesmo poder de infectividade que o sarampo. Eu coloquei aqui no slide o R0 do sarampo, que é uma estimativa dessa infectividade de 12 a 18. O que significa isso? Que há uma expectativa de que para cada caso índice de sarampo nós tenhamos de 12 a 18 outras pessoas infectadas por esse caso índice. Então, para que vocês tenham uma ideia, este R0 é algumas vezes, cerca de 3, 4 vezes superior ao R0 do vírus influenza, que é um vírus sempre tido como de alta contagiosidade. Claro, a transmissão é feita por, basicamente, secreções respiratórias, né? Ao tossir, espirrar, falar, etc. O quadro clínico ele é razoavelmente bem determinado nos quadros típicos de sarampo. Ele tem um período prodrômico que dura 3 a 5 dias, então chamo a atenção de vocês para esse gráfico, é um gráfico clássico, mas que vocês estão vendo aqui o comportamento da febre. Então percebam que no período prodrômico, ou seja, que precede o aparecimento do rush, da erupção, nós temos mais ou menos vamos dizer, um comportamento bem típico, que é essa febre ascendente, diferente de outras infecções que geralmente no primeiro dia o indivíduo tem a febre mais alta e depois vai diminuindo. A febre no sarampo é ascendente, você começa com um determinado nível de temperatura e conforme vão passando os dias desse período prodrômico, há uma tendência, vamos dizer, de aumento nos níveis dos picos de temperatura. Mais ou menos após 3 a 4 dias surge o exantema
propriamente dito do sarampo, que é um exantema maculopapular, morbiliforme e que persiste por 5 dias. No período prodrômico, o que chama a atenção do sarampo, que muitas vezes nos auxilia quando a gente tem circulação de sarampo, circulação de outros vírus, arboviroses, como a gente provavelmente vai começar a ter em breve aqui no Brasil, retorno aí com a chegada do verão, com os casos de dengue, de zika, de chikungunya, etc. Então lembrar que o que caracteriza o período prodrômico do sarampo, que nos ajuda a distinguir muitas vezes o sarampo dessas outras infecções, são os sintomas respiratórios. Então o sarampo cursa na grande maioria dos indivíduos com tosse. A tosse é um sintoma muito presente no sarampo, acompanhada de coriza e conjuntivite, né? Então esses 3 sinais e sintomas são muito importantes no período prodrômico e nos ajudam no diagnóstico dessa enfermidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente dá essa aula de sarampo já há muitos anos na faculdade e a gente dá essa aula, antigamente a gente não tinha oportunidade de registrar como a gente tem hoje os pacientes, então a gente utilizava nas nossas imagens de livros-texto, imagens clássicas que todos vocês conhecem de sarampo, né? Do rush do sarampo, do exantema do sarampo, que é um exantema crânio caudal, se inicia na face, atrás do pescoço, migra para o rosto, tronco, abdômen e membros, né, como a gente está percebendo aqui, é um exantema morbiliforme e eu tenho, vamos dizer, uma oportunidade de trazer para vocês vários casos de sarampo que a gente tem atendido recentemente nesse surto, né? Percebam o rush palmoplantar, que é uma das características do sarampo, né? E esse exantema morbiliforme que vocês percebem aqui nessa imagem. Eu chamo sempre a atenção dos residentes que esse é, vamos dizer, um marcador do sarampo, que é o fácies catarral. Então não se esqueçam disso. Os pacientes com sarampo típico apresentam esse fácies catarral, fruto da coriza, da conjuntivite, da tosse que esses pacientes apresentam. Então eu separei alguns casos aqui de crianças que apresentam, né, esse quadro típico de fácies catarral, né, e até um adulto aqui com a conjuntivite, que é também uma das características dessa enfermidade. Um caso nosso recente que a gente internou, a gente vai compartilhar com vocês, né, as maiores taxas de incidência da doença e as maiores taxas de hospitalização a gente tem visto nos lactentes no primeiro ano de vida não vacinados. E aqui mostrando para vocês um pouco a evolução de um caso de sarampo num lactente menor de 1 ano, ele tinha 9, 10 meses na ocasião do diagnóstico, não vacinado, né? Então a gente percebe aqui a imagem típica do rush, né? Um rush morbiliforme, como vocês podem observar aqui no tronco dessa criança, né? E no rosto. E no 8º dia dos sintomas, percebam que há até, vamos dizer, uma coloração acastanhada na pele, né? Que sucede a progressão do rush nessas crianças. Manchas de Koplik, né? Então isso é um clássico na medicina que é tido como um sinal patognomônico. O sinal patognomônico é quando você tem uma manifestação que é exclusiva de uma determinada doença. A controvérsia que a gente tem aqui é que surgiram algumas publicações nos últimos 1, 2 anos mostrando a presença de manchas de Koplik ou sinal de Koplik em crianças que tinham outras doenças que não sarampo, desafiando um pouco esse conceito de ser um sinal patognomônico. De qualquer maneira, eu separei para vocês, para aqueles que nunca viram um sinal de Koplik, eu sei que boa parte de vocês, especialmente quem não mora aqui na cidade de São Paulo, ainda não vivenciou, né, esse surto que a gente está vendo, mas vocês estão vendo aqui sinais, pacientes com sinal de Koplik, né? Percebam que essa mancha, vamos dizer, esbranquiçada, com um halo, aqui está bem feliz essa imagem, com um halo de peremia ao redor, né? Então são essas pequenas manchas esbranquiçadas na face interna da bochecha, são imagens clássicas de Koplik. E por último, na hora que o quadro, vamos dizer, está melhorando, lembrando que a hora que o rush surge, e isso também nos ajuda no diagnóstico do sarampo, geralmente a febre se mantém. Então, a despeito do aparecimento do rush,
os pacientes continuam com febre por mais 1, 2, 3 dias depois do aparecimento do exantema. Aliás, a manutenção da febre, geralmente por mais de 3 dias depois do aparecimento do exantema, é um sinal de alerta para o médico que sugere a possibilidade de que você esteja frente a um paciente eventualmente com complicações. A gente mais à frente dessa aula vai comentar esse aspecto com vocês. Então aqui é a imagem, né, de uma criança já no quadro de convalescência, né, mostrando essa descamação, o desaparecimento da erupção, seguida por essa descoloração transitória e essa descamação fina subsequente nesses pacientes. Muita atenção para duas situações clínicas, né, que eu destaco. Uma é o sarampo no imunocomprometido, né, que podem apresentar quadros os mais diversos possíveis, e aqueles que, e isso a gente viu muito esse ano, estamos vendo muito, que é o sarampo nos indivíduos parcialmente imunes, ou seja, aqueles que talvez receberam uma dose só da vacina ou foram vacinados há muitos anos atrás. Há uma tendência em alguns desses pacientes, como a gente vai ver, de ter uma diminuição, vamos dizer, da efetividade. Então a gente às vezes vê quadros de sarampo nesses indivíduos não tão típicos, não tão exuberantes, sem todos aqueles sintomas clássicos que a gente normalmente vê com um período de febre mais curto, etc. E eu vou mostrar um estudo muito interessante feito na Europa, que comparou, né, o que esperar do sarampo no indivíduo naive, que não tem nenhum grau de imunidade, do sarampo naquele indivíduo que tem um grau parcial, não suficiente para protegê-lo da doença, mas suficiente para protegê-lo de formas, vamos dizer, mais graves, mais severas, o que esperar da manifestação clínica desses casos, e mais à frente eu vou mostrar para vocês esse estudo bastante interessante. Aqui, lembrando quais são os fatores de risco para complicação, fatores de risco para hospitalização e morte relacionadas ao sarampo. Então eu queria que vocês guardassem esse número, a gente vai voltar nele posteriormente. São números americanos, né, fruto de vigilância epidemiológica num país como os Estados Unidos, mas percebam que na era pré-vacinal, os Estados Unidos reportavam 1 a 3 mortes para cada 1.000 crianças acometidas por sarampo. Então guardem esse número, 1 morte a 3 mortes para cada 1.000 crianças acometidas por sarampo. Essa era a expectativa que a gente tinha nos Estados Unidos na era pré-vacina, ou seja, há várias décadas atrás. Complicações e risco de morte, né, na literatura, classicamente são identificados como maiores em crianças com menos de 5 anos de idade, em gestantes, em adultos, qualquer que seja a faixa etária desse adulto, claro que com a imunossenescência e os mais velhos, aqueles que, vamos dizer, chegaram à idade adulta, eventualmente sem ter tido oportunidade de proteção contra sarampo, sem ter tido a doença ou sem vacinação, esses também podem eventualmente ter formas mais sintomáticas, e claro, aqueles indivíduos imunocomprometidos, incluindo aí aqueles com deficiência, com desnutrição e deficiência de vitamina A. Ano passado, vocês se lembram, a gente teve um surto na região norte do país, basicamente no Amazonas, Roraima e Pará, né, fruto da entrada do vírus na região norte, né, após a entrada de imigrantes, né, da Venezuela. E tivemos, ano passado, 2018, 10.000 casos confirmados de sarampo e 12 óbitos. Então, se a gente fizer a conta, dá mais ou menos uma morte para cada 800, 900 casos, o que bate direitinho com o dado americano. E quem morreu de sarampo ano passado? Das 12 mortes de sarampo, 10 delas foram em crianças abaixo de 5 anos de idade. Então aqui lembrando, né, o risco de complicações. As complicações podem ocorrer em até 30% dos casos de sarampo. A hospitalização pode ocorrer em 5 a 10% dos casos, dependendo da presença ou não desses fatores de risco, e as mais frequentes complicações são as respiratórias. Então, definitivamente, otite média aguda, laringite e pneumonia são as complicações que a gente vê com maior frequência, junto com a diarreia, e as complicações neurológicas, temidas complicações neurológicas, né, onde a gente destaca a encefalite aguda relacionada ao sarampo. Ela tem uma estimativa de que ocorra um caso de encefalite para cada 1.000
2.000 pacientes acometidos por sarampo, portanto não é negligenciável o risco da ocorrência da encefalite e ela pode levar sequelas, ela pode levar à morte. É uma encefalite que tem, vamos dizer, um risco de letalidade de 15% e uma morbidade importante com risco de sequelas, ou seja, nos que sobrevivem, né, sequelas podem estar presentes em até 25% daqueles que sobrevivem à encefalite relacionada ao vírus do sarampo. Essa é uma outra complicação, e é uma complicação tardia do sarampo, que a grande maioria de vocês, né, especialmente nos médicos que se formaram nos últimos 20 anos, provavelmente nunca viram um caso de panencefalite esclerosante subaguda. Essa é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, tem um início insidioso, caracterizado por deterioração comportamental, deterioração e comprometimento cognitivo, crises convulsivas, ataxia. É um quadro bem dramático. A gente, vamos dizer, estima que o risco da ocorrência dessa panencefalite é de mais ou menos 4 a 10 casos para cada 100.000 acometidos por sarampo, particularmente quando o sarampo incide nos primeiros 2 anos de vida. Então o sarampo que ocorre em crianças no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida são as formas de sarampo que têm mais risco de terem como complicação a panencefalite esclerosante subaguda. Como eu disse, é uma complicação tardia. Então na fase aguda do sarampo a criança se recobra do sarampo, fica bem e anos depois, geralmente 5, 10 anos depois de ter tido sarampo, ela desenvolve essa doença degenerativa, impactante e de altíssima morbidade e importante letalidade também. Interessante destacar aqui que a partir do momento que o sarampo foi controlado e posteriormente eliminado de muitas regiões, a gente começou a fazer a vacinação e havia uma dúvida se a vacina, por ter vírus vivo atenuado, também poderia ser acompanhada desse tipo de complicação, especialmente porque a gente vacinava as crianças com 1 ano de idade. E é importante enfatizar que assim que o sarampo foi controlado, eliminado, e a gente começou a vacinar com altas coberturas, nós paramos de diagnosticar casos de panencefalite esclerosante subaguda, o que sugere que essa é uma complicação ligada à doença, né, e não à vacinação. E claro, com a volta do sarampo agora, e particularmente com os casos em crianças pequenas, a gente tem muito, vamos dizer, receio desse tipo de complicação que pode eventualmente aparecer em alguns desses pacientes que hoje estão desenvolvendo sarampo, particularmente daqueles que desenvolveram sarampo nos primeiros 2 anos de vida. As indicações de hospitalização, que devem ser, na minha opinião, norteadas muito mais pelo bom senso. Aqui a gente destaca algumas situações clínicas que são óbvias para os pediatras e que devem, vamos dizer, chamar a atenção desses pediatras para a possibilidade de admissão hospitalar. Então, crianças menores de 6 meses, desnutridos graves, gestantes, portadores de imunodeficiências, etc., são crianças que vocês têm que ficar alertas, né, para a possibilidade de hospitalização. Eu vou mostrar agora para vocês um resumo do cenário mundial do sarampo para que a gente tenha uma ideia se tudo aquilo que eu falei até esse momento de fato está se reproduzindo nesse contexto que a gente está tendo esse ano de circulação do vírus do sarampo. Eu vou começar pela Europa. Então, em 2019, até o último reporte do ECDC europeu, né, que é agora recente, foi publicado agora no finalzinho de setembro, começo de outubro, 30 países da União Europeia reportaram 10.000 casos confirmados de sarampo esse ano de 2019. Nenhum país da União Europeia não reportou casos, ou seja, todos os países reportaram pelo menos um caso de sarampo, né, nesse ano de 2019. As maiores taxas de incidência foram observadas em lactentes, evidentemente, que são aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ser vacinados. Guardem esse número que eu vou voltar nele daqui a pouquinho. 28 casos para cada 100.000 habitantes, essa foi a taxa de incidência do sarampo em lactentes na Europa, e das crianças de 1 a 4 anos, 10 casos para cada 100.000 habitantes. Então vamos ver os números. 10.000 casos de sarampo, quantas mortes? 13 mortes, ou seja, 1,3 mortes para cada
mil casos de sarampo. Então, de novo, se confirma, né, aquela estimativa americana, né, de expectativa de morte relacionada ao sarampo. Outro ponto importante, eu só vou provocar vocês aqui, mas a gente vai discutir isso com um pouquinho mais de detalhe, desses 9.000 e quase 600 casos, onde eles tinham a idade do paciente bem documentada e o status vacinal e quando foi feita a vacina, eles puderam determinar que 70% desses casos de sarampo eram indivíduos não vacinados. 18% tinham recebido uma única dose da vacina e 10%, ou seja, mais ou menos aí 950 dos casos, eram pacientes que tinham 2 doses prévias da vacina. Vamos para os Estados Unidos. Então, esse ano nos Estados Unidos, eles têm reportados até agora 1.200 casos de sarampo, né, em 30 estados diferentes americanos, e 119, 120 pacientes foram hospitalizados, o que dá mais ou menos ali aquele número de 10% dos casos confirmados acabam sendo hospitalizados. Dos hospitalizados, 1 em cada 5 eram lactentes, metade dos que foram hospitalizados por pneumonia e houve um caso de encefalite. Vocês lembram que eu falei que a estimativa de encefalite era 1 caso para cada 1.000 a 2.000, então 1.300 casos, um caso de encefalite bate mais uma vez as estatísticas com aquilo que a gente conhecia do sarampo, né? E esses cenários têm se reproduzido de maneira fiel. Os genótipos, né, associados à circulação do vírus do sarampo nos Estados Unidos são os genótipos D8 e o B3, que a gente tem visto como prevalentes aí nesse momento no mundo. Entre os pacientes com sarampo nos Estados Unidos, 89% eram não vacinados e 11% tinham recebido pelo menos uma dose da vacina tríplice viral. Aqui os genótipos de sarampo que estão circulando no mundo, né? Como eu destaquei, basicamente a gente tem aí, vamos dizer, o número de genótipos circulando nesse momento é de 4, né? De maneira mais robusta, sendo que 2 deles, o D8 e o B3, vão responder aí por mais de 90, 95% dos casos de sarampo no mundo, inclusive aqui no nosso país, como a gente vai ver mais à frente. E o Brasil, como é que está? Esse é o último reporte do Ministério da Saúde, né? Foi publicado agora em outubro, e eles reportam que nos últimos 3 meses, e atenção, isso não é o 2019, mas é os últimos 3 meses desse ano, foram notificados 35 mil casos, e destes 5 mil foram confirmados. Então a gente tem ainda mais da metade dos casos em investigação, que seguramente vai aumentar esse número. Desses casos que foram confirmados, 97% deles estão concentrados aqui no estado de São Paulo, em 173 municípios. A grande maioria aqui na cidade de São Paulo, né, onde nós estamos gravando esse programa. Apenas 3% dos casos foram registrados em outras unidades da federação. E nesse gráfico aqui, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, mas a gente nota talvez, né, o que vocês estão vendo em vermelho são os casos confirmados de sarampo, né, aqui casos confirmados clínico-epidemiológico e aqui casos confirmados laboratoriais. A gente tem, vamos dizer, esse cinza claro são os casos em investigação, então tudo isso ainda está a gente não sabe se são de fato casos descartados ou não, são casos em investigação, e em cinza escuro os casos descartados. Então a gente percebe uma tendência de um platô, de uma estabilidade, o que talvez signifique que a gente possa vivenciar nas próximas semanas uma diminuição, né, da atividade desse surto. Isso parece, né, estar acontecendo aqui na cidade de São Paulo, né, porque os dados são motivados basicamente por São Paulo, por isso que eu mostro agora o último reporte aqui da nossa Secretaria de Saúde. Então foram registrados 37 mil casos, 7.700 confirmados, e agora eu estou falando em 2019, né? 10 mil descartados. Então a gente pode dizer que desses 37 mil casos, metade deles já foram investigados e metade estão em investigação. Da metade que foi investigada, a gente confirmou 7 mil casos. Então, se a gente extrapolar que esse número também vai se repetir nesses 18 mil que ainda estão em investigação, a gente provavelmente teria um cenário que nesse momento a gente tem algo em torno aí de 14 mil casos de sarampo em São Paulo, né?
desde que esses casos em investigação reflitam o comportamento que a gente viu até agora. Maiores taxas de incidência, de novo, em menores de 1 ano de idade, claro, o grupo não vacinado, e crianças de 1 a 4 anos, muitas dessas só tomaram uma dose de vacina ou eventualmente ainda não foram vacinadas por atraso. E percebam um terceiro grupo aqui, onde a gente viu taxas de incidência mais alta, que são os indivíduos de 15 a 29 anos. Então, aqui em verdinho é taxa de incidência. Então, aqui o pico, né, que é entre 6 meses e 1 ano, aí o segundo, que é entre 1 a 4 anos, tem uma diminuição muito importante depois dos 5 anos e volta a subir no grupo de 15 a 19, e 20 a 24 e 25 a 29. Ou seja, entre 15 e 30 anos a gente também tem alguma taxa de incidência importante. E eu vou mostrar para vocês em mais detalhes. Então prestem atenção aqui. Aqui a gente está vendo, vamos dizer, esse cenário. Deixa eu mostrar com mais clareza aqui para vocês. Vocês lembram da taxa de incidência na Europa, que eu pedi para vocês guardarem? Menores de 1 ano, a gente tinha 28 casos para 100 mil. Como é que está aqui em São Paulo? Então, no estado de São Paulo, a gente tem entre 6 meses e 1 ano, 490 casos para cada 100 mil. Nos menores de 6 meses, 70 casos para cada 100 mil. De 1 a 4 anos, 50 casos para cada 100 mil. E, de novo, a gente vai ver um pico, né? Esse grupo etário aqui, de 15 a 35, de 15 a 40 anos. Por que a taxa de incidência é maior de 6 a 11 em relação a 0 a 6? Provavelmente 2 fatores contribuem para isso. O primeiro é que os primeiros 6 meses de vida, o lactente tem uma tendência maior a ficar dentro do seu domicílio, frequentar menos escolinhas, creches e ir para a rua. Depois dos 6 meses de idade, a grande maioria desses bebês já estão em creches, em escolas, então aumenta o risco de contágio. E um segundo ponto é que parte desses bebês, ao nascer, albergam anticorpos transplacentários, né, que a sua mãe, vamos dizer, ofereceu para eles, que de certa forma os protegem nas primeiras semanas e meses de vida. Vamos dar uma olhada no número de óbitos aqui em São Paulo. 12 óbitos. Então, 7 mil casos confirmados, 12 óbitos. De novo, a gente tem, vamos dizer, uma confirmação daquela expectativa, né? Então a gente está tendo aí mais ou menos 1,5 mortes aqui em São Paulo para cada 1.000 casos de sarampo. Então, de novo, a gente confirma as expectativas que se supunha, né, em relação ao impacto desse vírus. E quem está morrendo, né? Muitos dos casos, a grande maioria, são crianças. Então percebam aqui 5 casos em menores de 1 ano, 1 caso de 1 a 4, e aí a gente tem 1 caso de 15 a 29, 1 de 30 a 34 e 4 de 40 a 59 anos. E qual que era o histórico vacinal dessas 12 mortes? Das 12 mortes, 11, né, não tinham histórico vacinal, e vacinação documentada desses 12 casos, apenas um indivíduo tinha documentação de vacinação, e era um indivíduo que tinha uma condição de risco, era um indivíduo que tinha era um indivíduo asplênico, o que seguramente aumentou o risco de acometimento. 2 palavras rápidas em relação ao diagnóstico, né? O diagnóstico ele é sorológico, o método de eleição para o diagnóstico sorológico é o ELISA, né? Aqui a gente tem um gráfico para mostrar para vocês, então percebam que a partir do início, né, dos sintomas, lembrando que nos primeiros dias, né, após o início do exantema, é quando a gente, vamos dizer, tem a expectativa de começar a produção do IgM. Então, se você colher a sorologia numa fase muito tenra, nos primeiros dias após o início dos sintomas, mesmo após o início do exantema, há uma pequena chance de você detectar a presença de IgM. Então, um IgM negativo principalmente nos primeiros 6, 7 dias de sintomas, né, do início, não é suficiente para descartar esta infecção, uma vez que a expectativa é que os níveis de IgM comecem a ser detectáveis a partir do 6º dia do início desses sintomas, do início do exantema. Então a gente sugere sempre esse cuidado, né, na hora da coleta e da interpretação.
nesta fase aguda, quando você tem o paciente na sua frente, né, numa situação fora de surto, que é o que a gente viu no comecinho, quando a doença começou, era importante a gente documentar qual era o genótipo circulando, qual eram essas características. Então a gente colhia também amostras do trato respiratório, a gente pode colher da urina ou do trato respiratório, mas basicamente a gente colheu do trato respiratório para a realização das provas de detecção do vírus por biologia molecular, por PCR. Aí sim, vamos dizer, é oportuno que você colha essa amostra nos primeiros dias de sintoma. Então, nos primeiros 7 dias de sintomas, caso, vamos dizer, o objetivo seja identificar genótipo, isso com fins epidemiológicos ou detecção do material genético do vírus, é nos primeiros 7 dias que você deve colher. Após o 7º dia, aí a chance, vamos dizer, de detecção do vírus diminui muito, porque a carga viral começa a diminuir substancialmente. E claro, nesse momento, sim, depois do 6º dia, é quando a gente tem a expectativa de positividade da sorologia e o primeiro anticorpo que vai aparecer, obviamente, é o IgM. Importante do ponto de vista epidemiológico, né, salientar para vocês que neste momento de surto, aqui em São Paulo, que a gente está vivendo, a detecção do anticorpo IgM é suficiente para que você, vamos dizer, documente aquele caso como sarampo. Então, você confirma o caso suspeito durante o surto apenas com a detecção do IgM. Esta é, vamos dizer, a estratégia epidemiológica nesse momento de surto que a gente está vivendo. E eu coloquei aqui uma recomendação do Ministério da Saúde, né, que é o que eu estou circulando aqui no gráfico, que nessas situações de surto, nas cidades que, por exemplo, comecem a detectar sarampo em outros locais do Brasil, que seguramente vai acontecer a partir de agora, para identificar e monitorar os genótipos e as linhagens circulantes do vírus, a gente deve coletar essas amostras de nasofaringe, de orofaringe ou de urina, para análise por biologia molecular, nos primeiros casos suspeitos em uma nova localidade ou em um novo município, né? Nos casos que se relacionem ao índice, né, ao caso índice de sarampo, e periodicamente, enquanto esse surto se perpetuar nessa localidade, as amostras da vigilância serão colhidas para a detecção da circulação desses genótipos. Em relação ao tratamento, o tratamento é cuidados gerais, basicamente é isso. Uma palavra sobre a vitamina A, então a gente chama atenção que vocês usem a vitamina A para as crianças menores de 5 anos que são diagnosticadas com sarampo. A primeira dose é feita no diagnóstico e você idealmente fornece o medicamento para a mãe para que ela dê a vitamina A no dia seguinte, ou seja, são 2 doses de vitamina A, uma no diagnóstico e uma no dia seguinte. Essas são as dosagens, né? Para as crianças abaixo de 6 meses, 50 mil, para aquelas de 6 a 11 meses, 100 mil, e para aquelas crianças de 12 meses de idade ou mais, ou seja, de 1 a 5 anos, a gente usa 200 mil unidades e a vitamina A se mostrou uma estratégia que previne complicações, previne morbidade e em alguns locais ela demonstrou inclusive a capacidade de reduzir mortalidade. Não há nenhum antiviral licenciado para uso com sarampo, a gente já tentou algumas drogas e não há evidência nenhuma que sustente o uso de qualquer antiviral no tratamento do sarampo nesse momento. E o último ponto que eu queria discutir com vocês é a vacinação, alguns aspectos da vacinação e o que nós aprendemos. Então eu quero fechar a minha apresentação mostrando para vocês alguns estudos provocativos, né, mas que ilustram com muita, acho que precisão, o cenário que a gente está vivenciando com sarampo. Aquela história que é importante você ter 95% da população protegida e de maneira homogênea, isso é importante, não basta ter 95% da população protegida, mas 95% da população protegida e de forma homogênea. É a única estratégia que nos blinda, que nos protege, que impede uma localidade, uma vez que o vírus é introduzido, de vivenciar essa situação que a gente está vivenciando, esse surto de sarampo. Então, destacando a importância da vacinação. E se a gente olhar, eu trouxe aqui os dados do Ministério, que mostram, ano passado, em 2018, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha 90% de cobertura. Percebam, Goiás,
82, Piauí 82, Maranhão 79, Bahia 87 e assim por diante, tá? Então a gente infelizmente aí está longe, né, das coberturas ideais e que nos manteriam, vamos dizer, protegidos contra essa reintrodução do sarampo. Hoje a recomendação rotineira do sarampo é uma dose aos 12 meses e uma dose aos 15 meses de idade, lembrando que em função desse surto de sarampo, a gente antecipou a primeira dose para os 6 meses de idade e caso a criança receba a vacina entre 6 e 12 meses, essa dose não será considerada válida e você vai fazer mais 2 doses de qualquer maneira nessa criança quando ela completar 12 e 15 meses de idade. A recomendação do Ministério, né, é que para as crianças de 1, adolescentes e adultos de até 29 anos, todos tenham 2 doses. Para considerar válida, ambas doses têm que ser sido feitas com mais de 1 ano de idade e com pelo menos 30 dias de intervalo entre elas. Para os indivíduos de 30 a 59 anos, eles colocaram como válida uma dose, né? Tem que ter uma dose válida, ou seja, acima de 1 ano de idade, e para os acima de 60 anos, em função de eles terem, vamos dizer, nascido numa época que o vírus circulava com muita intensidade, então a expectativa é que a grande maioria, né, desses indivíduos já tenham sido infectados e a gente sabe que o sarampo só vai ocorrer uma vez na vida. O que a gente conhece de imunogenicidade, que é a resposta imune, e efetividade da vacina? Os estudos mostram que a vacina é feita com vírus vivo, ela mimetiza, vamos dizer, a resposta imune induzida após a infecção, embora com títulos de anticorpos mais baixos. Falha primária, que é a expectativa de indivíduos que ao receber uma dose da vacina não atingem a proteção necessária, os níveis de anticorpos necessários para a proteção, se estima de 10 a 15% quando você faz a vacina aos 9 meses e se estima em 5% quando você faz a vacina aos 12 meses, que é o que a gente, vamos dizer, faz como rotina hoje. Por isso que quando você faz essa dose aos 6 meses, você não considera válido, porque a chance de falha primária é grande. Após a segunda dose, então você fez aos 12 meses, 5% ali ficou sem proteção, quando você faz a segunda dose, você diminui para mais ou menos de 1% aqueles que não, vamos dizer, vão construir uma resposta imune, em princípio associada à proteção. Outra coisa é a efetividade, que é proteção contra a doença. Então se estima que essa dose aos 12 meses, quem tomou uma dose só aos 12 meses, tem uma efetividade de 92%, para proteção contra o sarampo, e que 2 doses propiciariam uma efetividade de mais ou menos 97%. Isso era o que a gente tinha, vamos dizer, como regras e da literatura de muitas décadas atrás. O que a gente está vendo, que eu queria compartilhar com vocês? Nós estamos vivenciando em vários locais ocorrência de sarampo em vacinados. Mas o mais importante que eu queria deixar para vocês aqui é que, a despeito de ocorrerem casos em vacinados, esses casos, de maneira geral, na sua quase totalidade, são casos mais leves, casos menos graves, menos sujeitos a hospitalizações, menos sujeitos a complicações e, obviamente, menos sujeitos a desfechos dramáticos como a morte. Então, a vacina é um excelente instrumento de proteção e quando ela não consegue, vamos dizer, oferecer ou impedir a ocorrência da doença, ela, de maneira geral, tem impedido a ocorrência de casos graves de sarampo e essa é uma mensagem muito importante. Há casos de sarampo em vacinados, os estudos têm mostrado isso, principalmente naqueles que tomaram a vacina muitos anos atrás, que tem hoje 30 anos, 25 anos, que é o que a gente está vendo nesse surto aqui em São Paulo, que eventualmente a gente tem tido casos de sarampo nesses indivíduos que têm histórico de ter tido a vacina, mas tomaram a vacina às vezes uma dose só. Antigamente a gente fazia vacina com menos de 1 ano de idade, então esse também é um fator que pode contribuir. Então a gente sabe que a proteção oferecida por uma dose da vacina que é feita antes de completar 1 ano de idade, que é como se fazia antigamente, é menos robusta a proteção oferecida que quando você faz com mais de 1 ano de idade. Então esse é um dos fatores. Esse aqui é um estudo interessante que comparou um surto na Europa, em Berlim, na Alemanha, que mostrou que para crianças de 2 a 5 anos que tinham 2 doses da vacina, a efetividade no mundo real foi de praticamente 100%.
Para o grupo de 30 a 40 anos, a efetividade já foi de 90%, mostrando que a falha primária é um problema, mas existe também o que a gente chama de falha secundária, ou em inglês de waning immunity, que é a diminuição da efetividade com o passar dos anos. Então ocorre uma discreta diminuição da efetividade com o passar dos anos, principalmente nessa população que foi vacinada há 20, 30 anos atrás e que nunca sofreu boosters naturais do vírus. A ausência da circulação do vírus esses anos todos impediu que a imunidade fosse reavivada, né? O que aconteceria numa situação ainda de circulação do vírus, o que provavelmente explica esse cenário, né? Aqui é um editorial do professor Plotkin, né, trazendo essa discussão da falha primária, da falha secundária, da ocorrência de casos, chamando a atenção que os casos em vacinados são, de maneira geral, mais leves, menos graves, né, e discutindo que é o momento da gente prestar bastante atenção nisso, coletar dados para que a gente possa construir, num futuro, um melhor cenário, né, de estratégias de vacinação. Esse é um outro estudo que eu queria mostrar para vocês, super interessante, feito na Suécia. São dois aspectos que eles compararam aqui. Casos de sarampo em indivíduos que eles chamavam de naive, que era um indivíduo que não tinha nenhuma dose da vacina, e os casos de sarampo que ocorreram em indivíduos que tinham uma ou duas doses de vacina. E eles compararam dois desfechos nesses pacientes. Uma, o quadro clínico, se foi mais ou menos grave, né? E dois, a infectividade, a carga do vírus no trato respiratório e a infectividade. Vejam que interessante. Os pacientes naíves, ou seja, aqueles que nunca tinham tomado vacina, 100% teve febre, 100% teve tosse, 40% teve conjuntivite. Daqueles casos que eram vacinados, 94% teve febre, mas a tosse que estava presente em 100% daqueles que não eram vacinados, esteve presente em apenas 25% daqueles que eram vacinados. Conjuntivite, na metade daqueles que não eram vacinados. Coriza, 1/3, enfim, os sintomas foram significativamente mais leves, mais brandos e mais curtos naqueles que tinham uma história de uma dose prévia. E quando eles compararam a carga viral nesses pacientes e a infectividade, também a infectividade e a carga viral foi muito menor naqueles que tiveram sarampo tendo sido ou tendo tido história de vacinação prévia. Ou seja, isso também é importante do ponto de vista epidemiológico, porque esses casos de sarampo que estão ocorrendo em indivíduos eventualmente vacinados são indivíduos que terão, vamos dizer, uma expectativa de menor infectividade e transmissão do vírus em relação àqueles indivíduos naivos, ou seja, que não receberam vacinação. Um aspecto também que eu queria comentar com vocês é anticorpos transplacentários. Então imaginem um bebê que nasce de uma mãe que teve sarampo e, portanto, tem uma imunidade e um nível de anticorpos, comparado com um bebê que nasceu de uma mãe que não teve sarampo, que é a quase totalidade das mulheres que estão em idade fértil nesse momento, né, mas que foi vacinada. Evidentemente, o nível de anticorpos nessas mulheres vacinadas em comparação com as mulheres que tiveram a doença, ele é menor. E os estudos mostram isso. Aqui a gente compara os níveis e a duração da proteção nesses bebês após nascer, em azul, daqueles que tinham mães que tinham tido a doença, e em vermelho, aqueles cujas mães eram vacinadas. Então, a proteção desses jovens bebês também tem uma tendência, vamos dizer, de ser menos longeva, né, menos duradoura e menos intensa em comparação com a proteção que a gente tinha antigamente de bebês que nasciam de mães que tiveram a doença. A vacina é segura, o que a gente espera são poucos eventos adversos, basicamente febre, né? Geralmente ocorre mais ou menos uma semana após a aplicação da vacina, em mais ou menos 5 a 15% dos casos. Alguns podem ter uma leve erupção, de maneira geral transitória. Crises convulsivas febris benignas da infância podem ocorrer, principalmente naquele grupo de bebês, né, de lactentes. A gente sabe que isso pode ocorrer. Trombocitopenia ocorre em mais ou menos 1 para cada 30, 40 mil crianças vacinadas. Trombocitopenia transitória, também de bom prognóstico. E só enfatizando, né, nunca é demais lembrar que não há qualquer expectativa de associação dessa vacina com autismo. Isso já foi muito bem comprovado na literatura.
Contraindicações são as clássicas, é uma vacina de vírus vivo parenteral, portanto gestantes imunodeprimidos não devem receber a vacina, né? E aqueles bebês com menos de 6 meses de idade também não podem receber a vacina. As vacinas de sarampo em uso no Brasil são produzidas em cultura de células de embrião de galinha e não contêm quantidades significativas de ovo-albumina, à exceção da vacina produzida por esse laboratório da Índia, o Serum Institute, que contém a lactoalbumina e que, portanto, apenas esta vacina está contraindicada em pacientes com alergia ao leite de vaca. Repito, apenas a vacina do Instituto de Serum da Índia. A última informação que eu queria compartilhar com vocês é essa, né? Lembrar que quando você tem um caso de sarampo numa família, você atende um caso, vamos dizer, os contactantes daquele caso índice que se expuseram àquele indivíduo, se você vacinar os suscetíveis que foram contactantes do caso índice nas primeiras 72 horas após a exposição, você consegue ou abortar a evolução da doença ou pelo menos minimizá-la de maneira importante, de maneira significativa. A indicação de imunoglobulina, de acordo com a Academia Americana, ela é indicada para gestantes sem evidência de imunidade, lactentes menores de 6 meses, filhos de mães sem evidência de imunidade, ou seja, não vacinados e sem doença, imunossuprimidos graves, que eventualmente se exponham ao vírus do sarampo, aí independente da situação vacinal ou imune, e lactentes menores de 12 meses, cujas mães fizeram uso de produtos biológicos durante a gravidez. Eu acho que esses eram os pontos principais que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu termino minha apresentação mostrando esse gráfico que eu acho muito bacana, né? Foi publicado no Science. Essas bolas enormes representam o número de casos, né, dessas doenças, né, de sarampo, de catapora, de hepatite B, de poliomielite, de hepatite A, de rubéola, etc., que ocorriam na fase pré-vacinação, né, e o que ocorre, por exemplo, com sarampo, né, nessa fase atual, né, de diminuição e o impacto que as vacinas trouxeram. Fico à disposição de vocês, como eu havia combinado, a gente tem um espaço para perguntas, para dúvidas, então, por favor, fiquem à vontade de encaminhá-las àqueles que ainda não o fizeram. Muito obrigado. Eu recebi aqui uma pergunta que eu já estou visualizando, né, de um indivíduo de Brasília, né, que me pergunta, é o Carlos, ele me pergunta em relação à sorologia do sarampo, se eu quiser saber, vamos dizer, se o indivíduo é imune ou não, como eu devo proceder. Essa é uma ótima pergunta, Carlos, e na realidade o que é importante aqui a gente salientar é que a sorologia que a gente normalmente faz para o diagnóstico do sarampo é o ELISA. Mas o ELISA não reproduz com fidelidade o grau de imunidade do indivíduo. O que eu quero dizer é que você pode ter indivíduos que estão protegidos para o sarampo, que tomaram a vacina e que quando você colhe essa sorologia ELISA, você não detecta o IgG em títulos que teoricamente seriam associados à proteção. O marcador de proteção contra sarampo é aquela sorologia de redução de placas, que a gente chama de PRNT. Essa é uma sorologia que não é disponível na maioria dos laboratórios, somente em laboratórios de referência, bastante cara, e seria teoricamente a sorologia que deveria ser usada para mensurar suscetibilidade ou não, ou seja, a ausência de imunidade ou não, frente à doença. Então, muito cuidado, muita atenção e cautela na hora de interpretar o ELISA, entendendo que ele é, vamos dizer, um marcador ou não de proteção contra essa doença. Há uma necessidade de ter cautela nesse sentido. Então, a Cibele Castilho me pergunta, e essa é uma ótima pergunta, porque eu não tive tempo de vamos dizer, abordar isso, vacinação de bloqueio, né? Quem deve receber a vacinação de bloqueio? Então, se eu tenho um paciente que ela cita aqui, que tem 2 doses de vacina, 2 doses válidas, ou seja, 2 doses feitas com mais de 1 ano de idade, com pelo menos 30 dias de intervalo entre elas, e ele se expôs a um caso índice de sarampo. Se você, vamos dizer, qual que é a recomendação nesses casos? Então, se ele deve ser revacinado como bloqueio. Então,
Hoje a vacinação, Cibele, ela é seletiva, ou seja, ela só está recomendada para aqueles pacientes que, ou para aqueles indivíduos não vacinados. Então, por exemplo, no teu exemplo de uma criança que teve contato com um caso de sarampo, mas que ela já tinha 2 doses anteriores da vacina, você não precisa vacinar essa criança. Hipoteticamente, se ela tivesse 1 dose só de sarampo anterior, aí você faria, sim, uma segunda dose. Outra pergunta aqui que veio é do Márcio Souza. Nos casos suspeitos de sarampo, no SPA, sem condições de isolar a criança, como proceder, né? Então, eu entendo que o Márcio está colocando aqui numa situação hipotética de um lugar onde ocorra um caso de sarampo, né, no pronto-socorro, etc., se eu não tenho condição de isolar a criança. Claro que o ideal é isolar e a gente chama atenção para locais de atendimento, né, com pacientes com sarampo, lembrando que até 2 horas após o atendimento a esses pacientes com sarampo, você pode eventualmente ter ainda a possibilidade de transmissão, então a gente recomenda e chama atenção dá ênfase a isso, né? Então, naqueles locais onde você não tiver a possibilidade, claro, você pode fazer isolamento por coorte, mas aí você tem que ter a convicção de que você está mantendo no mesmo quarto pacientes com o mesmo diagnóstico, ou seja, pacientes com documentação de fato estarem com sarampo. Aí você pode proceder a isso se você não tiver como isolar todos esses pacientes, mas a recomendação ideal, claro que é o isolamento desses casos e o uso de todo o equipamento apropriado, né, para prevenir a transmissão, particularmente nos profissionais de saúde. E aqui vale lembrá-los, né, que é muito importante que todos os profissionais de saúde estejam adequadamente vacinados, ou seja, todos tenham 2 doses, e aquilo que eu falei em relação à faixa etária não se aplica a profissionais de saúde. Então, profissionais de saúde que não tiverem tido sarampo, né, documentação de sarampo no passado, todos esses indivíduos têm que ter pelo menos 2 doses, não importa a idade. Então, se você é um indivíduo que tem 50 anos, você tem que ter 2 doses da vacina do sarampo, a menos que você tenha documentação de fato de ter tido a doença sarampo, né? Outra pergunta aqui que vem para mim é da vitamina A, né, se a gente deve dar nos casos suspeitos. Na prática, Souza, é de fato uma situação que ocorre, porque muitas das vezes quando você tem o paciente, a oportunidade de dar medicamento é na suspeita clínica. Então a gente tem recomendado que se seja feito dessa forma, né, a vitamina A não causa, vamos dizer, eventos adversos de maneira significativa. Então na suspeita do caso de sarampo, na hora que você tem o paciente na sua frente, você deve administrar a vitamina A para esse paciente nesse dia e fazer a segunda dose no dia subsequente, como a gente colocou na nossa apresentação. Tem alguns colegas aqui agradecendo, etc. A Isaura Ramos Assunção, muito obrigado, Isaura. O Andrei Brum, o Álvaro Henrique, o Carlos Patrício, a Andréia Jimenez, a Mibili Dutra Góes. Senti falta desse tema no congresso do SBP e foi bastante oportuno ter tido a oportunidade desse webinar e agradece a todos nós. Muito obrigado, Mibili. O Márcio Souza também agradecendo aqui a gente. Eu acho que então a gente pode, nesse momento, eu estou vendo ali que o nosso prazo aqui de horário se encerrou, né? Então agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído, né, nesses minutos que a gente teve aí de oferecer o maior número de informações possíveis para vocês sobre o sarampo. E a mensagem final que eu deixo, né, é, de fato, né, a única e principal estratégia que temos para nos prevenir dessa doença chama-se vacina, né? E a menos que tenhamos, de fato, a população vacinada de maneira adequada, a gente vai vivenciar ainda esses casos de sarampo. Evidentemente, São Paulo é um hub para todo mundo, então é de se esperar que o que aconteceu aqui em São Paulo vá se replicar em outros lugares, não só do Brasil, mas
supomos que também em outros locais da América Latina, etc. Então é provável que a gente vivencie situações similares, né, nos próximos meses em outros locais, e eu chamo a atenção, né, das autoridades, da vigilância epidemiológica, para que continuem, né, nessa batalha. Eu acho que as medidas têm sido tomadas de maneira oportuna. A gente tem aí a campanha de vacinação do sarampo, focando prioritariamente nesse momento, né, as crianças abaixo de 5 anos de idade e em seguida os adolescentes e adultos jovens, né, que são, como a gente mostrou aqui, os grupos onde a gente tem tido a maior incidência de doença e de complicações. Muito obrigado, até logo.